no último programa que o pastor teve aqui, falando de um livro que o pastor contou a experiência de um homem que leu um livro e ficou perturbado pelo livro e coisa e tal, né? Teve um assassino aí em série aqui no Brasil que ninguém achava ele. Vocês lembram da peça rara? Que ninguém achava o cara. A polícia ficou atrás do cara há muito tempo e tal. E foi falado sobre um livro. Surgiu na época a história de que ele tinha lido um livro, o tal do Cipriano. São Cipriano. Uhum. Isso. E, curiosamente, vai dar uma pesquisada. E eu li vários relatos de pessoas que tiveram a vida arruinada por causa que leram esse livro. O pastor já leu esse livro? Eu já li partes dele, né? Eu tive acesso à leitura. Por quê? Porque eu conheci uma pessoa que ela era leitora desse livro, entende? Ixi. E essa pessoa estava toda arrebentada. Ela estava toda arrebentada. Detalhe, essa pessoa ela tinha uma força descomunal. Homem ou mulher? Homem. Descomunal. Essa é a palavra, de uma força. E essa pessoa não era nenhum tipo de bombadão, não era maromba, nada. Mas tinha força. Uma força destemida para enfrentar qualquer um e tal. A coisa era complicada mesmo, né? E ele era leitor desse livro. Até que quando chegamos nele, ele contou o que lia. E aí eu despertei a curiosidade em querer ler. Eu falei, cara, eu vou ler que livro é esse e tal. Quando eu li aí... É um livro de rituais. É um livro bem pesado, cara. Não faço nem questão de fazer muita apologia Não, ao livro. não. Até pra não dar muita... Pra não dar muita... Só que isso, já deixa um adendo aqui para as pessoas que estão assistindo o programa. Cara, não leia esse tipo de Vai coisa, ler a né, Bíblia, pastor? por que vai ler isso aí? Isso, Jamais? Pra tá, quê? gente, lembrando, tá? Eu falo disso dentro da ideia do cristão, do cristianismo, daquilo que a gente professa. Não sou contra o livro, tá? O pessoal entenda isso. Eu não tô aqui dizendo, é proibido você ler. Não, não é isso. Mas Tá aconselhando. aquilo que nós professamos como cristão, no nosso meio a gente não aconselha. Eu não aconselho. Eu não aconselho. Cara, porque diz que é pesadíssimo. Mas ele é fichinha. Perto do livro que o Perto pastor do que eu falou. li. Meu Deus, pastor. Não, cara. Não, é absurdo. 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 E o pastor acredita que ler isso sem preparação espiritual vai ter Vai consequências se terríveis? arrebentar. Vai se arrebentar. Se ler, vai se arrebentar. Caramba, por uma leitura. Por uma leitura. Porque o adversário, ainda Mente, que... né? o pessoal pode falar o que quiser, não faz mal. Eu tô tarimbado, mano. Pode criticar, pode falar, mas eu não tô nem aí. O que o pastor conta pra nós sobre o Gritos no Forro? O que aconteceu nessa situação aqui? Essa é uma experiência muito profunda. Mas isso aconteceu em 2 lugares diferentes, né? Primeiro, eu ouvi um relato da minha mãe. A minha mãe me contou isso. E eu não acreditei. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, mãe, a senhora tá de brincadeira. Minha mãe tá na zeladoria da igreja há muitos anos já. E a igreja, como ela nascera lá embaixo, na República ainda, próximo do ABC, né? Então minha mãe limpava lá e a gente tinha no forro da igreja o projetor. Sabe, o projetor. Então ele vinha com um ferro, mano, que a gente prendia ele na tesoura lá em cima, ele descia e deixava o projetor aqui projetando, né? Então minha mãe me contou o seguinte, que um belo dia ela limpando a igreja e começou a mexer aquele ferro que parecia que ia derrubar o projetor. Minha mãe disse que não sabia o que ia fazer, desesperada. Ela falou assim, tem uma coisa muito louca acontecendo no forro aqui. Falei, mãe, para com isso, capaz. A senhora já viu? Aquilo é um ferro. A gente colocou, perfurou, ele tá preso lá em cima nas tesouras, e as tesouras eram de ferro. Imagina. Não tem como movimentar aquele ferro, mãe, é uma coisa bem segura. Ela disse, pois ele se movimenta que parece que vai derrubar o projetor. Então aquilo foi uma loucura, mano. Essa foi uma experiência grande. Agora, os gritos no forro foram uma experiência lá na IAP. Nós temos lá a igreja, que por sinal é bem grande, né? E ela tem a parte onde reparte as questões ali de moradia. Nós temos o nosso centro teológico lá, as salas das crianças, as estruturas funcionais da igreja, né? E aí nós começamos a ter um problema lá de chover na igreja. E a gente decidiu ir lá fazer uma instalação e corrigir, ver o que estava acontecendo. Para não pagar
para um profissional que iria cobrar caro para entrar no forro. A igreja não tinha condição nessa ocasião para pagar. Então nós subimos no forro. Eu, o Badé, Pastor Valdeci. Pastor Valdeci. Eu não, acho que foi o Nicolas, se não me engano, o Komoto. Nós subimos lá em 3. Nós subimos em 3 lá. Cara, gente boa, deixa isso pra lá, né? Um abraço aí pro Nicão, gente boa. Sacanagem com o Nicão, A hein? gente porque é tudo nossa amiga ali. Tá, vocês subiram no forro da igreja. Aí nós subimos. Cara, a igreja é muito alta. Lá em cima vai dar em quase 7, 6 metros de altura, né? Até chegar lá e acessar o forro. E aí nós subimos. Quando nós subimos lá, cara, que luta pra andar entre as tesouras, tudo de ferro. E o abençoado que fez a instalação lá, ele deixou fios descascados em contato com o ferro. Então você estava pegando na tesoura e tomando choque, mano. Era uma loucura. Tinha lugar que você pisava assim e tomava choque. Meu Deus. Pensa numa loucura, mano. E aí a gente instalou lá um projetor pelo forro. Tudo escuro lá, só na lanterna. Uma loucura. Quando a gente tá terminando lá, o que tá acontecendo aí, Alex? O que aconteceu, Alex? Não, tô imaginando que assim, só pra fico rindo, tô imaginando. Mas Quando a gente tá terminando a instalação lá, que a gente tá voltando na metade ainda do caminho para acessar até a base onde a gente ia descer, eu ouvi um grito. O grito de uma menina. Era uma menina, não era de uma mulher, era um grito de uma menina. Cara, eu fiquei surdo. Meu Deus. E eu gritei pro Badé, eu falei, Badé, você escutou isso? Ele falou assim, não, homem, escutou o quê? Eu falei, cara, eu ouvi um grito aqui ensurdecedor. Ele falou assim, misericórdia, então vamos descer. Aí, como lá mora uma irmã que cuida lá, é uma obreira nossa, a irmã Darcila, né? Aí ele falou assim, não, às vezes é a irmã Darcila aí fazendo barulho, alguma coisa. Eu falei, não, cara, tem uma menina aí que gritou aí. Não pode. Gritou sim. Daqui a pouco deu um outro grito horrível. Eu acredito que ele ouviu aquele grito, porque ele falou assim, cara, vamos descer. Vamos descer. Quando a gente tá indo em direção à base para descer, e pior não era isso, cara. Como é que você vai andar correndo no meio de tesoura? A 6 metros de altura? A 6, 7 metros de altura, não tinha o que fazer. Nós fomos acelerando o passo assim para sair, cara. Quando nós chegamos na base, assim, que é de concreto, né? Onde fica já a estrutura da caixa d'água, coisa arada ali. Quando nós paramos ali, começou um barulho assim, ó. Passos? Passos. Na sua direção? Na direção nossa. Ih. Cara, eu falei assim, em nome de Jesus, toda a força do mal agora eu desfaço aqui, em nome de Jesus, saia! Parou aquele barulho assim, eu fiquei olhando, aí eu fui falar com o pastor Valdeci, né? Eu falei assim, varão, você ouviu? Quando eu falei assim, ele já estava na escada descendo. Ele já estava descendo já. Ele tinha ouvido. Ele já tinha ouvido. É, certeza. Né? Aí nós descemos e tal, e essa... Aí eu fui falar com a Darcila. O Valdeci foi contar pra ela. Falou assim, Darcila do céu, nós escutamos um barulho aí, tal. Ela falou assim, não, se acostume. Aí ela começou a contar a história daquele lugar, cara. Daquele lugar. Como que fica ali no forro da igreja isso, homem? Aí então entra uma outra visão, né, que a gente às vezes não sabe como lidar com isso, que são espíritos territoriais, entende? Ah, mas é uma igreja. Aí eu explico para aqueles que acreditam na teoria do sai-sai, né? Não, é só orar. Negativo, mano. Não é assim que funciona. Isso. Aqui, ó, por exemplo, a Raquel Mendonça, outra inscrita aqui do Instagram, mandou uma pergunta. Como chegar na raiz do problema, pastor? Eu vi você falando que não é só sai-sai. Claro. Abraço pra todos. Raquel? Raquel Mendonça. Então, respondendo a Raquel, a raiz do problema é tudo aquilo que a gente começou falando aqui no princípio. A gente precisa ter a descoberta dos fatos primeiro. A gente faz uma avaliação das questões, da situação, mapeia toda essa situação, e aí sim a gente começa a fazer um desdobramento disso tudo, organizando,
né? Juntando as peças para daí fazer então o checkmate, que é aquela oração de quebra, de destruição disso, renúncias, confissão, arrependimento, tá? Por isso eu sempre me reporto a essa situação de não só fazer a oração e acabou, né, a teoria do sai-sai, em nome de Jesus, não, mas que a gente acompanhe o quadro, a gente avalie a situação e veja o que está acontecendo, né? Falando de quadro, nós temos aquela novidade do quadro, Temos né, um quadro que aconteceu. O que aconteceu com o quadro aí? Uma pessoa da igreja te chamou, né? Tava tendo um problema. Isso, inclusive tá lá no meu canal lá, ó, fazendo marketing. Isso, pode fazer. No canal. Tá lá no meu canal lá, depois você pode ver lá. Também tá nos outros lá, nos concorrentes, né? Isso. Tá lá. Então, lá no canal vai aparecer lá o quadro. Eu estava em casa e daqui a pouco meu telefone toca. É uma irmã da igreja que me liga dizendo assim: pastor, não sei o que fazer, corre para cá, me ajuda. Eu estava mexendo aqui no meu quarto e tal, e daqui a pouco, no manuseio aqui de um quadro meu de formatura, alguma coisa, o quadro começou a sangrar. Aí eu falei para ela assim: não mexe. Começou a sangrar? Deixa ele aí no canto. Começou a sangrar. Eu falei: deixa o quadro aí no canto, não mexe mais. Deixa aí, parou. Deixa ele aí. Não, pelo amor de Deus, não vou mexer, eu quero que o senhor venha aqui. Aí eu fui lá, fiz vídeo, fiz foto, tá tudo lá no canal. Não tem muita qualidade, que eu não fiz com nada profissional, foi bem amador, um celularzinho. Então, cheguei lá, de fato, vertia sangue do quadro. E detalhe, quando eu comecei a mexer, ela me mostrou assim, tinha um monte, eu nunca vi tanto bicho, sabe? Credo. Bicho naquele quadro. Ela colocou veneno, conseguiu matar boa parte daqueles bichos, sabe? Mas bichado mesmo. Então eu procurei os resquícios, de repente, de restos de animais que poderiam estar ali, só que o sangue era vivo. O sangue vivo ali, um sangue nítido, sabe? Era um sangue... Vertia um sangue como se fosse uma veia cortada. Como se fosse uma veia. Sabe quando o sangue sai na hora, assim, que ele tá vivo? E aí eu falei pra ela: olha, eu coloquei uma luva naquela ocasião, porque eu tava manuseando com coisa ali que podia ter contaminação, alguma coisa. E então comecei o processo de retirada. Tirei de lá, levei para minha casa, desmontei ele, tirei a foto dela que estava lá e acabamos então destruindo, dando um fim no quadro, e voltando para a casa dela, oramos naquele lugar e quebramos tudo que podia ter lá, mas foi um fato curioso demais, foi muito forte mesmo.